Então, com a meta de extinguir e eliminar os apegos mundanos, os seres, os sattvas, que adentram a senda do despertar, assim são chamados. São chamados de Bodhisattva. Eles não têm medo deste mundo. Para eles não há apego nem à existência, nem à não existência. Essa tônica, né, que a gente vai ver na escola madhyamika, que o Nagarjuna vai enfatizar bastante, eles não caem nesses extremos, nem no extremo do eternalismo, de achar que os seres, os fenômenos, têm essências individuais, têm uma natureza própria, um svabhava individual eterno, mas eles também não caem no extremo da não existência, de negar completamente a existência relativa, de achar que nada existe. Não, os fenômenos, eles existem, os seres, na multiplicidade, eles existem de uma forma, essa separatividade que a gente percebe com sentidos, com pensamento, ela existe dessa forma aparente. E ela surge mediante a interdependência, surge mediante o vazio, mediante a interdependência de todas as coisas. Apegados a esses dois extremos, os seres comuns não conseguem ver a verdadeira natureza, não conseguem ver essa interdependência que faz com que essas coisas aparentemente separadas, aparentemente inerentemente separadas, surjam. Eles só conseguem ver que, não, isso tudo aqui parece existir de uma forma bem concreta e bem separada, então só conseguem ver como se as coisas tivessem realmente essências próprias. O Bodhisattva sabe que tudo que vive é não produzido, no sentido de que não há um ser inerente, um eu inerente que produza alguma coisa. Nem nenhum fenômeno tem uma essência inerente própria, individual, que vá produzir um outro fenômeno ou que vai produzir esse próprio fenômeno. Né? As coisas não têm constituintes que seriam como essas essências individuais que se reuniriam para produzir algo. Por isso que se diz que eles são não produzidos. Essa ideia de que as coisas produzem umas às outras faz parte da verdade relativa dos fenômenos, mas não da verdade última, porque na verdade última tudo é vazio de existência inerente. Na verdade última, há uma rede complexa de causalidade, de causas e condições, numa interdependência, numa interconexão profunda. Então, não dá para pontuar de que haveria uma coisa distinta que produziria outra coisa distinta, porque aí teria que ter coisas existindo inerentemente, separadamente. Por isso que o produzido e o não produzido não são distinguidos. E aqui ele está se referindo à verdade relativa e à verdade última dos fenômenos. O produzido se refere a essa verdade relativa dos fenômenos, a forma como nós aparentemente percebemos o mundo, em que as coisas parecem bem separadinhas, uma coisa surge da outra, e daí por diante. Enquanto o não produzido já é quando a gente percebe esse vazio, percebe essa interdependência. Por mais que a gente tente procurar um produtor inicial, a gente não consegue achar um eu que produza coisas, não consegue achar uma essência nos fenômenos que faça com que esses fenômenos surjam daquela forma. É sempre nesse jogo da interdependência, nesse jogo complexo. Esta é a prática de Prajna. Entender isso é Prajna, é a reta visão, é a sabedoria. A Jnana imortal, incomparável e suprema, será então alcançada, uma vez que a pessoa colocar Prajna em prática e se aperfeiçoar em Prajna. Lembra sempre que, em sânscrito, Prajna significa aquilo que conduz a Jnana, aquilo que leva para a Jnana. Então, para que se alcance a Jnana, a gnosis, do Dharmadato, de Dharmata, da natureza última, primeiro tem que passar por esse esvaziamento, tem que se esvaziar de si para perceber a plenitude. Então, primeiro tem que passar por Prajna, esse discernimento, né? Prajna tem uma relação próxima com Viveka também, esse discernimento acerca da realidade, acerca da natureza última dos fenômenos, da realidade fenomênica,
para que então possa se compreender, inclusive, o que está além dela. Todas as palavras, para designar coisas do mundo, devem ser deixadas de lado. As designações, né, aquele mecanismo das designações que textos Madhyamika falam sobre, o Yogacara também falam sobre, com algumas diferenças, claro, mas esse mecanismo de designação, e que por meio das palavras, da linguagem, a gente acaba atribuindo características como se fossem características inerentes, porque a nossa própria linguagem é um produto da nossa mente que está afligida pelo poder de avidya, que está afligida por moha, né, que é esse modo de confusão mental que não percebe a real natureza dos fenômenos. Então, como a gente tem uma visão distorcida da realidade, a nossa linguagem também vai ser distorcida, porque ela mesma é, de certa forma, um produto dessa mente que está sofrendo dessa distorção. Por isso que as designações em relação às coisas do mundo, elas devem ser deixadas de lado por aquele que está trilhando o caminho do Bodhisattva, no sentido de que a pessoa deve parar de achar que ela vai compreender a realidade por meio das designações. As designações só dão conta da realidade relativa, só dão conta do fenomênico, mas não vão além disso. Os bodhisattvas, mahasattvas, são assim chamados, por serem seres sattvas no caminho do despertar. Primeiro eu tinha pego mais no slide anterior, né, o que estava na versão inverso, e aí agora eu peguei um pouquinho também do que está essa parte aqui na versão em prosa, desse mesmo capítulo, que é o primeiro capítulo do texto. Então, os bodhisattvas mahasattvas são assim chamados por serem sattvas, seres no caminho do despertar. São grandes seres, são mahasattvas. São seres que são orientados por Bodhi, são orientados por esse poder do despertar, que já alcançaram uma visão superior. E por isso os Bodhisattvas Mahasattvas, eles subjugam Mara. Em partes desses sutras, esses Bodhisattvas Mahasattvas também são chamados de Bodhisattvas irreversíveis, aqueles Bodhisattvas que não têm mais risco de cair, que não têm mais risco de retroceder no caminho. Os Bodhisattvas cultivam o desapego, ou a renúncia. Um Bodhisattva é assim chamado porque ele conduz miríades de seres a outra margem. Embora um Bodhisattva conduza os seres ao Nirvana, não há seres conduzidos ao Nirvana. Nem há quem conduza alguém ao Nirvana. Então esse sutra vai ter aquela ideia de que não há alguém que de fato atinja ou alcança o Nirvana, não há alguém que possa conduzir alguém ao Nirvana, porque não há um eu no Nirvana. O Nirvana pressupõe a extinção de um senso de um eu inerente separado. Então não é possível que se diga que um eu alcançou o Nirvana. Né? Eu é uma coisa, Nirvana é outra coisa, e as duas coisas não tem como se misturar. Então por isso que o Bodhisattva ele não conduz os seres ao Nirvana, porque primeiro não se chega ao Nirvana, não há um eu que chega ao Nirvana. E segundo, é claro, a gente também pode pensar no Nirvana como algo que está além de qualquer dualidade. Então não pode haver algo que se una àquilo. Se o Nirvana é não dual, se está além de qualquer senso de dualidade, de separatividade, né, esse Nirvana último de um Buda, que é o que eu entendo que é o Nirvana que está sendo referido aqui, então realmente não faz sentido falar em um eu alcançar, um eu atingir o Nirvana, um ser alcançar, um ser atingir o Nirvana, se a gente pensar dessa forma. Por isso também não há seres conduzidos ao Nirvana e nem há quem conduza alguém ao Nirvana. E é claro, também a gente pode pensar em outros sentidos, né? Também ninguém pode alcançar esse estado, alcançar aqui, usando uma linguagem o possível que dá para exprimir em palavras, por meio de outra pessoa. Né? O caminho ele é sempre só a própria pessoa realmente de fato
pode alcançar, entre aspas, o nirvana, embora não seja uma pessoa de fato que alcance o nirvana, não haja um eu que de fato alcance o nirvana, não há mais eu no nirvana. O Bodhisattva não se assenta na forma, né, não se assenta em rupa, não se assenta na sensação, em vedana, não se assenta na percepção, samjana, não se assenta nas tendências, nos samskaras, não se assenta na consciência dual, em vijnana. Ele não se guia pelos skandhas, é isso que está sendo dito aqui. Ele não toma os skandhas como uma medida confiável de análise da realidade. O Bodhisattva se assenta em Dharmata, ele leva a sua mente em Dharmata, ele se foca em Dharmata, porque os skandhas se referem ao relativo. É na dependência dos skandhas que surge esse senso de um eu separado. Os skandhas, eles têm tudo a ver, esses 5 skandhas aqui, eles têm tudo a ver com a nossa mente kleshada, tem tudo a ver com os kleshas. Principalmente quando a gente olha aqui Vijnana, né, que é essa consciência dual, que é justamente o contrário de Dhyana. Então, o Bodhisattva não vai confiar nisso, no sentido de que esse não vai ser o principal foco dele. O principal foco dele é Dharmata. É aquilo que ele entende como sendo, de fato, a real natureza, a natureza última de todas as coisas, e não os skandhas. Os skandhas são todos vazios de existência inerente, são interdependentes, nenhum deles tem existência própria, tem natureza própria. Quem almeja se tornar um discípulo do Sugata não alcançará a sua meta sem a prática de Kshanti. Então, sem a prática da paciência, quem almeja se tornar um discípulo do Sugata, um discípulo do Buda, um filho ou filho de Buda, né, como a gente vê em muitos sutras, ou seja, quem almeja se tornar um Bodhisattva de fato, entrar numa Mahayana de fato, sem paciência a pessoa não vai conseguir ir muito longe. É até dito mais adiante, nesse trecho, que eu não coloquei aqui por questões de espaço, que a pessoa pode até ter a impressão de que ela avança, ela tem a impressão de que ela está avançando, mas ela não está olhando a outra margem, ela não está de fato olhando a outra margem do samsara. Ela está com os olhos para o samsara, achando que está avançando no caminho. Né? Pode estar se dedicando, estudando, praticando, etc. Mas a sua atenção, né, a sua atenção não está plena, não tem dhyana aí, porque não tem kshanti também. A atenção está voltada para os problemas do samsara que despertam essa impaciência ou ausência de paciência nessa mente. O Bodhisattva não busca o estado de arhat, mas a onisciência, o budado. A gente vê nesses capítulos, nesses 2 capítulos iniciais, mas também vem em outros trechos. Tem até um capítulo posterior que vai dizer que se alguém troca a via do Bodhisattva pela via do Arhat, seria como alguém que troca uma comida de excelente qualidade, né, uma comida caríssima, por uma comida inferior, por uma comida de qualidade inferior, de um preço inferior, uma comida não tão preciosa quanto aquela que representa a senda do Bodhisattva. Os Bodhisattvas devem renunciar a todo mal, praticar dana, guardar shila, se aperfeiçoar em kshanti, exercer virya, entrar em dhyana e alcançar prajna. Essa parte aqui eu já peguei de um capítulo mais posterior, né? Já não foi nem do 1, nem do 2. A sua grande compaixão é livre da noção de um eu inerente, pois praticam a sabedoria, pois praticam prajna. Então, a sua compaixão, quando ela olha pelos seres, ela não vê eus inerentemente existentes nesses seres. Eu não sei se alguém teve tempo, né, conseguiu dar uma olhada nesse sutra. Então, muitas vezes esse sutra ele vai falar, isso é não existente, mas a gente tem sempre que lembrar que quando esses textos falam que algo é não existente, é no sentido de não inerentemente existente, né, de não ter existência separada. Não é que está negando qualquer tipo de existência. Tsongkhapa no Lamrim Chenmo bate muito nessa tecla, para as pessoas não se confundirem em relação a esses ensinamentos e depois a filosofia madhyamika, achando que quando a gente vê nesses textos que
os fenômenos não têm existência, os seres não têm existência, então quer dizer que é tudo uma mera fantasia, uma mera ilusão que não faz sentido. Não, quer dizer que eles não têm existência inerente, eles não existem por conta própria, eles existem na interdependência, na inter-relação. Um bodhisattva deve identificar os seres como seus parentes ou filhos. Essa tônica, que também a gente vê muito no Lamrim, né? Essa tônica de você pensar nos seres como seus parentes, pensar nos seres como as suas mães do passado ou do futuro, ou como outros parentes ou pais, ou pensar neles como filhos, ou como amigos preciosos, e daí por diante. Então, isso também é dito sobre a conduta de um bodhisattva, e aqui é bem especificamente do capítulo 1 e 2, essa parte. Se falta dhyana ao bodhisattva, lhe faltará também prajna. Outro ponto interessante que a gente vê sendo uma tecla, né, que é batida bastante depois em vários ensinamentos posteriores. Kamalashila vai falar bastante sobre isso no Bhavanakrama, de que as duas coisas se combinam, e aí isso vai se relacionar na prática da meditação, né? Dhyana vai ser muito relacionada à prática de shamatha, de buscar essa estabilização mental, aí vai incluir a vigilância e a contínua lembrança, e prajna vai ser relacionado, né, um exercício de prajna, digamos assim, seria vipassana, seria a meditação da reta visão, tentar trabalhar a reflexão de uma forma mais intuitiva, trabalhar a intuição acerca da interdependência de todas as coisas. Então, e as duas precisam estar juntas, porque uma mente sem esse discernimento de prajna, essa atenção não vai ser uma atenção virtuosa. E dhyana é uma atenção virtuosa, uma plena atenção virtuosa, não é uma plena atenção em qualquer coisa. E da mesma forma, uma mente sem essa plena atenção, sem uma mente não estabilizada devidamente, ela também não vai conseguir ter um bom discernimento, porque os kleshas vão ficar lá toda hora puxando aquela mente para diferentes direções, né? Como a gente vê lá no mapa de Shamatha, em que tem um macaquinho que está toda hora distraindo aquele elefante, aí de repente tem um coelho que aparece. Então, tem que domar o elefante para que se consiga ter discernimento. E o discernimento vai ajudar a manter esse elefante domado. Um bodhisattva não deve procurar a sabedoria nos 5 skandhas, como a gente já viu. Esse é um ponto muito reforçado ao longo desse sutra. Também vai ser dito, né, que prajna não está em Vijnana, prajna não está nos samskaras, prajna não está em rupa, não está em vedana, não está em samjna, não está em nenhum dos skandhas. Os bodhisattvas devem renunciar a todo mal. Essa parte aqui eu já tinha colocado. A sabedoria, ela orienta a generosidade. Então, a sabedoria prajna vai orientar as outras paramitas. Dana, Shila, Kshanti, Virya e Dhyana. Então, vai orientar todas as outras paramitas. Isso também é algo que a gente vê em textos posteriores, né? De novo, vou trazer o Lamrim Chimô, no volume 2, em que Tsongkhapa fala bastante sobre isso, de como a sabedoria ela é um ponto essencial, prajna é um ponto essencial para o aperfeiçoamento nas outras paramitas, porque justamente por meio de prajna, o buscador, o aspirante à senda, ele vai abrir mão desse senso de eu, ele vai se esvaziar de um senso de eu. Então, quando dana for praticada, a dana que será praticada será uma dana destituída de um senso de eu. Né? Não vai ser uma dana perfeita, não vai ser uma dana buscando algo em troca. Shila, também, por ser destituída de um senso de um eu, que quer coisas, que se apega, que deseja coisas do mundo, essa Shila vai ser uma Shila muito mais estável também, graças à prajna. A pessoa não vai se confundir facilmente e aí de repente vai perder essa estabilidade, essa harmonia que é tão difícil de manter, né, nas ações de mente, de fala, de corpo. A paciência também, ela vai fluir muito mais facilmente
porque não vai haver um senso de eu, não vai ter um eu que vai se ofender, que vai se sentir atacado, que vai sentir raiva, uma vez que a pessoa se desenvolveu na sabedoria, que ela desenvolveu prajna nela. Virya também vai ser muito mais fácil, porque não vai ter lá um eu atrapalhando no caminho, não vai ter lá um eu tentando desviar aquela energia para atividades não meritórias, para ações não virtuosas. Né? Vai ser realmente uma energia reta. E como eu falei antes também, né, para dhyana, a mente ela vai saber no que se focar. Ela vai se focar realmente em objetos virtuosos, ela vai saber quais pensamentos, quais condutas mentais devem ser abandonadas, quais condutas mentais devem ser adotadas. E uma mente que tem um discernimento, uma mente que tem clareza, ela não vai perder a contínua memória, a contínua lembrança do Dharma tão facilmente. Né? É uma mente que vai ser naturalmente vigilante, vai ser clara, límpida. Então, por isso que a sabedoria ela orienta, ou como eu tinha falado no Lamrim Chenmo, volume 2, né? Ela permite o aperfeiçoamento nas outras 5. Por isso que, conforme cada uma dessas paramitas é cultivada, prajna tem que ser cultivada também, a sabedoria tem que ser cultivada, o esvaziamento de eu tem que ser cultivado. E esse sutra ele vai falar sobre isso. Eu não trouxe passagens aqui, mas tem passagens nesse sutra que vão falar que se uma pessoa tenta praticar essas virtudes, tenta desenvolver compaixão pelos outros seres, mas ela ainda vê um eu inerente nesses seres, ela ainda acha que esses seres têm um Atman individual, têm uma essência individual, então a forma como essas pessoas vão conseguir avançar nas virtudes vai ser bem limitada, porque ainda vai ter uma visão errônea que vai guiar as ações dessas pessoas. Né? Ainda vai ter aquela visão de que eu estou ajudando outros eus. Né? Eu sou um eu ajudando outros eus. Uma personalidade ajudando outras. Então, por isso que é importante cultivar essa reta visão. É importante usar prajna como antídoto para a vidya. Esse sutra vai falar também. Se a pessoa não buscar prajna, ela vai continuar sendo guiada por avidya, mesmo quando ela tenta se engajar na virtude. E aí, no longo prazo, isso vai acabar dando algum problema. Então, por isso que é importante compreender esse vazio, compreender esse esvaziamento, buscar esse esvaziamento de eu, e entender que os fenômenos também não têm essências individuais. Tudo é interdependente, tudo é interdependência, tudo se torna shunya nessa perspectiva. Zero natureza própria, zero svabhavá, um svabhavá individual. É claro que a gente sabe que há um svabhavá, mas não um svabhavá individual das coisas. Então, por meio de shunyata, o Bodhisattva conhece todos os fenômenos, é dito no Sutra. Por meio de shunyata, o Bodhisattva ele tem essa reta visão. A ideia de uma reta visão também é mencionada ao longo desse sutra, em outras passagens. O Bodhisattva ele percebe como que os fenômenos surgem. Até porque se a pessoa entende shunyata, ela entende o karma também. Ela entende os mecanismos da causalidade. Então ela vai conseguir perceber como que um fenômeno surgiu daquela forma, vai conseguir perceber como que uma personalidade, por que o eu de uma pessoa, a personalidade de uma pessoa é daquele jeito que é naquela vida, está passando por aquelas situações, porque consegue ver toda essa rede de causalidade. Eu acho que até tem eu acho que era o Geshe Dargyei, num texto que ele fala, né, que karma é uma coisa muito difícil de entender. E para a pessoa conseguir entender o karma plenamente, ela tem que entender Shunya plenamente. Então, não há como entender um sem o outro. Não há como esperar entender o karma sem entender essa interdependência profunda entre tudo. Portanto, tenha convicção nesta mãe de todos os jinas, né? Na mãe de todos os conquistadores, todos que conquistaram, que derrotaram a vidya, todos os vitoriosos. Esse é um termo jainista. Tenha convicção nessa mãe de todos os jinas, que é Prajna. Né? Prajna
por isso que é apresentada nessa forma feminina, e por isso que Prajna Paramita, a perfeição da sabedoria, é chamada de a mãe dos Budas, né? Porque é por meio dessa compreensão da natureza última do eu e dos fenômenos, que é o vazio barra interdependência, que então a pessoa consegue de fato se liberar desse processo de aprisionamento mediante o mecanismo dos 12 nidanas, e aí ela deixa esse processo dos 12 nidanas para trás. Ela consegue se liberar dessa prisão do samsara e ganha uma nova autonomia no processo, né? E aí, de fato, ela entra na senda de uma forma muito mais profunda, se tornando esse bodhisattva irreversível que o sutra fala, esse bodhisattva mahasattva, que o sutra vai enfatizar bastante. Então, se almejas alcançar a dhinana, não o dhinana, talvez até possa ser o dhinana, mas se almejas alcançar a dhinana última de um Buda, a sabedoria última de um Buda, que é a sabedoria de Tathata, da realidade tal qual é, ou da talidade, então a pessoa tem que primeiro se esvaziar, tem que primeiro passar por essa mãe de todos os Budas, tem que primeiro renascer como um Bodhisattva, Mahasattva, pelo poder de Prajna. Embora livres os kleshas, os Bodhisattvas eles retornam ao mundo. Tal é a perfeição da sabedoria que os guia. Então, mesmo não precisando mais retornar compulsoriamente, né, pelo menos até o fim desse kalpa, o Bodhisattva, ainda assim, por ser guiado por essa sabedoria, ele retorna ao mundo, porque essa sabedoria vai estar ligada também ao Bodhicitta. Já que ele se esvaziou de eu, ele não tem mais medo do samsara. Eu não coloquei esse trecho aqui, mas era o trecho seguinte que falava. Esse bodhisattva, ele é imbuído do destemor. Ele não sofre mais com o medo, com o receio de passar pelos sofrimentos do samsara, etc. Ele cumpre com o seu dever, que é o seu voto de auxiliar todos os seres, entendendo que não há um eu inerente, nem nele, nem em nada. O Bodhisattva, então, marcha sem apegos por este mundo. Ele retorna e ele é capaz de atuar nesse mundo sem apegos, né? Sem os apegos pelas coisas, pelas experiências samsáricas que nós, pessoas comuns, temos. O Bodhisattva vê pureza na natureza essencial. A tradução estava assim, às vezes aparecia também natureza última, mas pelo que eu pesquisei, realmente é Dharmata que está sendo traduzido aqui. O Bodhisattva vê a pura Dharmata de todas as coisas. Ele vê que, para além dessa bagunça do samsara, e para além dessas distorções do samsara, a pura Dharmata, a natureza última, pura, prístina, está lá. E é isso que ele vê em todos os seres. A talidade, tatata, do mundo, dos arhats, dos pratyekabuddhas, dos jinas, é uma tatata única, livre de existência fenomênica, inalterada. Então, tatata pode ser traduzido... Eu não gosto dessa palavra talidade. Pode ser traduzido como o tal qual é. Né? O Tathagata é aquele que assim alcançou essa compreensão, que alcançou essa compreensão do tal qual é, que é um sinônimo, basicamente, para Dharmata, para essa natureza última. Isso que só pode de fato ser aprendido, ser percebido por Dhinana. Então, isso que é única, é uma só, é inalterada, é livre de existência fenomênica, não é um fenômeno. Né? É como Dharmata, como eu falei, é um sinônimo de Dharmata. É essa natureza última. É única, porque é uma só, não é individual, é pura, etc. Todos aqueles qualificativos que a gente vê associados a Dharmata.